Ciao a tutti e sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje eu vou ensinar para vocês o singular e plural em italiano. Vamos lá? Geralmente, o plural em italiano é formado com a troca de desinência. Os casos mais comuns são nomes que terminam em A, se são masculinos, troca o A pelo I. Por exemplo, il pianista, i pianisti. Se é feminino, troca o A pelo E. La crema, le creme. Já os nomes que terminam em E, se masculino, troca o E pelo I, como por exemplo, il calice e i calici. E se feminino, troca o E pelo I da mesma maneira. Então, quando termina com E, vai sempre trocar pelo I, independente se feminino ou masculino. Como por exemplo, la lezione, le lezioni. Mesma coisa para os nomes que terminam em O. Se masculino, troca o O pelo I, il posto, i posti. E, se feminino, troca o O pelo I, la mano, le mani. Então, a gente vê que a diferença maior é com o A, que se é masculino, troca pelo I, se é feminino, troca pelo E. Mas, tanto para o E como para o O, e na regra geral, digamos assim, a gente troca sempre para o I, independente se feminino e masculino. E daí nós temos pianista, é pianista, né? Quem toca piano. Crema seria o creme. Cálice seria o cálice. Lezione seria aula. Posto seria um lugar. Mano, as mãos. Mano, a mão. Le mani, as mãos. Além dos casos de regra, digamos assim, os casos mais comuns, nós temos alguns casos particulares, que são os nomes que terminam em K e G. Se masculino, troca o K por Ki e o G por Ghi. Por exemplo, il monarca, i monarchi, ou il collega, i colleghi. Se feminino, troca o K por Que e o G por Ghe. La manica, le maniche. La colega, le colleghe. Essa questão da pronúncia do CH, GH, nós já fizemos uma aula em relação, ensinando especificadamente a pronúncia com o C e com o G. Então, se você ainda não assistiu, volta lá, assiste essa aula para poder saber e ler corretamente todas as palavras que são escritas com essas letras. E daí nós temos nos femininos que terminam em tia e dia, se depois de vogal mantém o i e troca o a pelo e. Por exemplo, la farmacia, le farmacie, la ciliegia, le ciliegie. Já se depois de consoante, ele perde o i e troca o a pelo e. Então, la goccia fica le gocce, la marcia fica le marce. Então, sempre que for nome feminino que terminam em tia e dia, o que vai determinar é se eles vêm depois de vogal ou consoante. Se vem depois de vogal, mantém o i e troca o a por e. Se vem depois de consoante, tira o i, perde o i e troca o a pelo i. Já nos nomes femininos que terminam em chia, troca o chia por che. Por exemplo, la faixa, le fasce. Os nomes masculinos que terminam em co e go, não existe uma regra fixa, ou seja, ele pode ser trocado o co tanto por ti como por ki, e o go tanto por di como por gui. O que é que vai determinar? Não tem como saber o que é que vai determinar. Você tem que conhecer a palavra, é uma questão de léxico, você tem que conhecer qual que é a palavra, como é que escreve. Não tem uma outra maneira, não tem uma regra que determine como que vai ser feita a alteração. E daí, como exemplo, eu trouxe l'amico e gli amici, il parco, i parchi, e l'asparago, gli asparagi, l'albergo, gli alberghi. Nomes que terminam em io, com o i com acento, troca o io por i. Por exemplo, il pendio e pendii. Já os nomes que terminam com io, com i sem acento, troca o io por i.
Por exemplo, lo studio, gli studi. Então, io, quando o i está com acento, troca por ii. Quando o io está com o i sem acento, troca apenas por um i. Temos também alguns casos particulares em que os nomes que são masculinos no singular ficam femininos no plural, como por exemplo, il dito, le dita, il ginocchio, le ginocchia, il braccio, le braccia, il lenzuolo, le lenzuola, il centinaio, le centinaia, il migliaio, le migliaia, l'osso, le ossa, l'orecchio, le orecchie, l'uovo, le uova. Então, viu que a gente tem uma parte de corpo humano, tem questão numérica, é um pouquinho diversa, né? Um pouquinho variada essas palavras. Não tem uma regra fixa para saber quais que são as palavras que são masculinas no singular e femininas no plural. É mais uma questão de lexo que a gente tem que aprender mesmo lendo, assistindo filmes. Não tem uma outra maneira de aprender essas palavras como que são exceções, digamos assim. Depois nós temos também os nomes que são invariáveis em número, como por exemplo os nomes monossílabos, il re e re. No caso, re, que seria rei, não varia, não fica os reis, como no português, permanece re, il re e re. O que é que vai definir? O artigo. Então, dá para ver o quanto os artigos são importantes e o quanto que vocês precisam revisar continuamente a questão dos artigos, porque sem eles a gente pode se perder completamente dentro da língua italiana. Também nomes que terminam em i, por exemplo, la crisi, le crisi. Nomes que terminam com vogal acentuadas, la città, le città. Alguns nomes masculinos que terminam em a, por exemplo, il sósia e sósia. Nesse caso, não vai entrar naquela regra inicial que a gente passou, que se é feminino troca por e se é masculino troca por i. Não tem uma regra específica, não existe uma regra específica para saber quais nomes masculinos terminados em a seguem a regra geral e quais não seguem a regra geral, fazem exceção, ou seja, invariáveis em número. Então, a única maneira de saber realmente é aprendendo o léxico. Temos também nomes femininos que terminam em ie, por exemplo, la serie, le serie. Exceto la superficie, que no plural fica le superfici, e la moglie, que no plural fica le mogli. Temos também abreviações de outros nomes, e aqui é bem típico. Lembro que em uma das últimas aulas que eu dei no Instagram, que todo sábado às 15 horas, horário de Brasília, nós temos live com aula de italiano no Instagram, e o pessoal errou justamente por querer referir a auto, que é a abreviação de automóvel, e queriam colocar no plural da mesma maneira que se coloca no plural automóvel, então usando o mesmo artigo que seria utilizado com automóvel. E aqui a gente vê que não é assim, porque em nomes abreviados, por exemplo, la moto, que seria a abreviação de motocicleta, ele não varia em número, fica la moto, le moto. Outro tipo de nome que não varia em número são os nomes estrangeiros que terminam com consoante. Por exemplo, il CD e CD. Temos também os nomes que existem apenas no singular, como por exemplo os nomes não variáveis, il sangue, os nomes de linguagens setoriais, como l'informática, e muitos nomes que exprimem sentimentos, qualidades e entidades abstratas em geral, por exemplo, la bontà, que seria a bondade. E temos também nomes que existem apenas no plural, por exemplo, nomes de objetos formados por dois componentes ou por um grupo de componentes do mesmo tipo. Por exemplo, le forbici, que seria a tesoura. Como ela é formada por duas partes, ela vai ficar sempre no plural, ou seja, le forbici. E para terminar, os nomes que são derivação do latim, por exemplo, le ferie, da qual deriva também o nosso férias no português,
Como é uma derivação do latim, vai ficar sempre no plural, le ferie. E é isso, se você gostou do vídeo, não deixa de curtir. E se ficou com alguma dúvida ou tem sugestões de novos vídeos, escreve lá nos comentários. Para não correr o risco de perder a próxima aula, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos na próxima aula e nas minhas redes sociais, onde estou sempre mostrando como que é a vida aqui na Itália.